Há 102 anos, a gripe espanhola vitimou 50 milhões de pessoas em todo o mundo. O vírus era um subtipo do influenza A H1N1. Os primeiros casos surgiram nos Estados Unidos no começo de 1918, mas não há uma origem determinada para a doença. A gripe ficou conhecida como espanhola porque foi a imprensa da Espanha que tratou da pandemia com maior transparência. Quando o vírus chegou ao Brasil, em poucos meses, vitimou 35 mil pessoas, entre elas o presidente Rodrigues Alves. A doença teve reflexos aqui no estado, onde contaminou 70 mil pessoas. De acordo com os registros, só em Porto Alegre ocorreram 1.316 óbitos. A pandemia chega aqui em Porto Alegre de uma forma muito rápida. Ela começa em Rio Grande, quando então chega um navio ao estado com tripulantes que estavam infectados. Logo depois, em Marcelino Ramos, também é noticiado que os ferroviários, alguns estavam com a gripe espanhola. No fim de outubro, começa a chegar os primeiros casos na Santa Casa. Que foi tão grande a situação que 3 salas foram transformadas em enfermarias. Os doentes que chegavam, que poderiam ir embora com as suas pernas, voltavam para suas casas. Ficava apenas aqueles que necessitavam, então, de cuidados mais especializados. A gente tem que pensar, assim, que Porto Alegre, naquela época, era uma cidade de em torno de 160 mil habitantes, que estava com a sua malha urbana e populacional crescendo. Enfrentava o caos moderno, onde muitas pessoas viviam abaixo da linha da pobreza, o que facilitava a disseminação de muitas doenças e foi um fator muito importante para a disseminação da influenza aqui em Porto Alegre. Tanto é que faltou coveiros no cemitério da Santa Casa em 1918, que tiveram que liberar da nossa cadeia, que ficava aqui no gasômetro, ali do largo, da nossa usina, hoje Centro Cultural, 18 detentos para fazerem o sepultamento no nosso cemitério. Por recomendação, então, do próprio Estado e da Intendência Municipal, bares, casas noturnas, também cafés, lojas, enfim, do principal centro de comércio da cidade, que era a Rua da Praia, hoje Rua dos Andradas, foi, então, fechado. Isso para evitar o contágio. Além de ter esse controle de fechamento do comércio, isolamento social, houve toda uma fiscalização e multa também, o que levou as pessoas a se recolherem. Estima-se que foi em torno de 1 mês que as pessoas ficaram recolhidas em suas casas aqui em Porto Alegre. Então, isto é um espelho, é uma ideia de 100 anos para trás, mais de 100 anos, do que foi a realidade com a espanhola. E hoje, pelo contágio que se sabe do corona, onde não se tem ainda condições de como agir, como curar, realmente é um problema dos piores diante de todas as epidemias que tivemos anteriormente. Se nós formos olhar as epidemias do passado, seja a influenza, seja o sarampo, seja a meningite e outras tantas, é sempre seguir esse caminho, o caminho científico, o caminho da verdade.